Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Queridos, nós estamos dando mais um passo. A gente se aproxima dos últimos temas que vão ser cobertos pelo tema do ano, juntos na jornada com Jesus. Esse domingo nós vamos falar sobre uma palavra que tem andado em alta. Ela tem andado numa hype, numa moda, especialmente na academia nos últimos 10 anos, que é resiliência. E eu quero convidar você para abrir comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, verso 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, verso 1. Jeremias 12:1 diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que o espera. Versículo 5 diz assim, a resposta de Deus a Jeremias: Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Charles Haddon Spurgeon foi um pregador inglês do século XIX, batista de teologia reformada e considerado na história da igreja recente, da igreja moderna, o príncipe dos pregadores. Até onde nós conseguimos ver, não há nenhum outro pregador que seja tão celebrado como Charles Spurgeon nesses últimos 2 ou 3 séculos da história da igreja cristã. No entanto, aquilo que foi desconhecido durante boa parte dos admiradores da obra de Spurgeon, porque ele deixou muitos livros, e que isso tem vindo à tona por 2 ou 3 livros publicados recentemente sobre a vida de Spurgeon, é que ele lutou durante boa parte da sua vida adulta com a depressão. Ele vai falar sobre isso muito abundantemente em muitas das suas anotações espirituais, e como um sujeito que ele mesmo escreve num determinado momento: eu sou sujeito a picos profundos de depressão, tão sombrios que não desejo ver ninguém e nem ser visto por ninguém, em um dos momentos do seu diário espiritual. Em outro momento ele fala sobre um elemento que esteve muito presente na vida de Spurgeon, e que não era uma coisa tão assim notória como a depressão, mas um elemento que parece menor, mas muito importante, que é o elemento do desânimo. Ele, em determinado momento, ele diz assim: o desânimo é o prelúdio de muitas derrotas espirituais. Por isso, quando ele vier, trate-o como um inimigo e não como um conselheiro. O desânimo é o prelúdio de muitas derrotas espirituais. Essa é uma palavra que nós podemos subestimar frequentemente no nosso vocabulário: desânimo. Às vezes a gente fala assim, eu estou um pouco desanimado. E isso é comum. Nosso ânimo, ele não é uma linha contínua no tempo. Nós não somos seres estáticos. Nós, obviamente, variamos de dias, semanas e anos. Mas existe um aspecto do desânimo que ele é um elemento, digamos assim, sutil, mas muito infiltrante. O desânimo é aquela coisa que não é tão agressiva, não é um elemento tão agudo na nossa experiência humana. Ele é, como Spurgeon diz, ele parece ser um sutil conselheiro. Ele parece ser um sutil conselheiro. Essa característica sutil do desânimo faz com que muitas vezes ele se infiltre e venha se entrincheirando progressivamente na nossa vida,
contaminando a nossa vida, as nossas emoções, nossa percepção, nosso ânimo, nossa esperança, e existe uma espécie de uma gradação crescente. O desânimo vai se acumulando aos poucos e se torna apatia, e essa apatia acumulada se torna em indiferença. Ou seja, nós muitas vezes não percebemos, mas depois de muitos anos tomando pequenas doses de desânimo, nós vamos caindo num lugar comum de repetição. O que isso significa? Significa que nós vamos vivendo no piloto automático. Não quer dizer que a gente sai do emprego, não quer dizer que a gente faça nada muito extremo, muito abrupto, mas quer dizer que nós vamos tocando a roda da vida de uma tal maneira em que eu vou apenas vivendo ligado no piloto automático. Jeremias teve muitos motivos para passar por muitos tempos de depressão, de desânimo, de angústia, até mesmo de desespero, porque Jeremias foi um homem chamado para uma hora absolutamente sombria da história de Judá. Lembre-se que ele era um profeta do Reino do Sul. O texto de Jeremias, ele é uma compilação de vários oráculos de Jeremias. São profecias que Deus entregou a Jeremias e que ele próprio registrou e que depois foram arranjadas e organizadas no bojo do livro de Jeremias. Provavelmente por uma geração posterior de discípulos. Mas por que isso é importante? Porque quando nós andamos no livro de Jeremias, nós não temos uma sequência muito cronológica dos fatos. Existe um arranjo teológico do livro de Jeremias e existe uma coletânea de 7 orações que estão no coração do livro e que são conhecidas como as Confissões de Jeremias. Arthur Gerhard von Hart, que é um teólogo erudito, um dos melhores especialistas de todos os tempos no texto de Jeremias, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que não há como interpretar o livro de Jeremias se nós não entendermos as confissões de Jeremias. E o que são as confissões de Jeremias? São momentos em que o profeta ele passa por uma desavença, por um problema, por uma decepção, por uma perseguição, e então ele ora, e essas orações estão registradas em forma de poesia. Elas são uma palavra do coração do profeta, diretamente para o coração de Deus, mas o que nós vamos notar é que existe sempre um tom muito ácido, muito sincero, muito honesto e dramático nessas orações. A mais dramática delas, certamente, é Jeremias 20, onde o profeta mais de uma vez pede a morte para si. Mas aqui nós temos uma das confissões de Jeremias, que foram escritas quando ele provavelmente ainda estava na sua cidade natal, Anatote. Anatote era uma cidade do interior, uma cidade praticamente inexpressiva, e Jeremias provavelmente era descendente de uma família de sacerdotes que foi exilada por Salomão e empurrada para lá, para a cidade de Anatote, a família de Abiatar. Então ele recebe o seu chamado ainda muito jovem, provavelmente com uma coisa aí entre 15 e 20 anos, e ele é chamado para ser um profeta que vai denunciar o pecado de Judá. Porque Jeremias está lidando com a geração mais rebelde, mais endurecida, mais ensurdecida da história do povo de Deus. Havia uma expectativa de reforma espiritual, havia uma expectativa de avivamento quando Josias se tornou rei. E Josias começou a empreender uma reforma de fato. Ele derrubou muitos postes, ídolo, e ele reconduziu os sacerdotes para suas funções originais. Mas Josias saiu numa batalha contra Neco, contra o faraó Neco. E ele foi morto no campo de batalha, no campo de Meguido. O seu corpo volta num caixão, e aquela reforma que ele havia começado não havia criado raízes ainda. Então, quando Jeremias vê a morte de Josias, e vê, digamos assim, o esfriamento espiritual da nação de novo, ele vê um quadro que é exatamente o seguinte: muita atividade religiosa e pouca espiritualidade. As pessoas continuavam indo ao templo, as pessoas ofereciam sacrifícios, elas continuavam comparecendo aos encontros, e tudo acontecia normalmente. Ou seja, todos os homens e mulheres de Israel estavam sempre no culto, mas o coração deles não era mudado ali. E aí nós descobrimos um princípio muito profundo do livro de Jeremias, que é: ativismo religioso não é espiritualidade necessariamente. E estar na igreja de segunda a segunda não molda o coração conforme a vontade de Deus, não necessariamente. Então nós vamos descobrir que Jeremias é levantado para ser o porta-voz de um juízo que virá e se aproxima. Ele é levantado para pregar
Babilônia está vindo aí e eles nos derrotarão. Note como essa é uma mensagem absolutamente impopular. Jeremias tinha que pregar todos os dias coisas que as pessoas não gostavam de ouvir, e é óbvio que as pessoas que estavam à sua volta começaram a olhar para ele como um traidor da pátria, como um traidor da família, como um traidor da religião, como um traidor de Deus, como um traidor do seu povo. Ele era visto como um inimigo, porque ele dizia: Deus está sendo absolutamente claro, vocês já acumularam pecados demais e passaram da conta, agora o juízo virá. Agora o juízo virá. Deus concedeu vitória a Nabucodonosor. Ele marchará contra nós, não há nada que possa ser feito. Dotado de uma mensagem tão impopular, não é de se estranhar ou de surpreender que ele começou a acumular inimigos. Alguns cronistas da vida de Jeremias vão dizer que ele ficou 10 anos escrevendo os seus primeiros oráculos na cidade de Anatote. E ele vai descobrir em algum momento que aquele vilarejo, que são seus amigos da infância, lembre-se disso, são seus parentes, seus primos, gente que comeu na casa de Jeremias, coleguinhas da escola. Esses homens e mulheres estão tramando um complô para matar Jeremias. De alguma maneira, Jeremias descobre esse complô, visando a sua morte. E ele leva esse coração abatido e ferido à presença de Deus, e ele ora uma oração bastante ousada, porque ele começa assim: Senhor, Tu és justo quando apresento diante de Ti a minha causa, mas eu gostaria de discutir contigo a Tua justiça. Discutir aqui é um verbo que significa arrazoar, bater boca, trocar uma ideia, mas como se ele estivesse quase que em pé de igualdade com Deus, dizendo assim: Deus, eu quero falar um pouquinho contigo sobre a Tua justiça, porque tem umas coisas que estão acontecendo aí que eu não concordo. Ah, é mesmo, Jeremias, com o que você não concorda? Deus, eu não concordo com o fato de que o Senhor não está fazendo nada. O Senhor não está fazendo nada. Homens estão tramando contra a minha vida. Os injustos, Senhor, eles estão alcançando êxito. Note que Jeremias questiona, na parte B do verso 1, porque o caminho dos ímpios prospera, e porque os traidores, essa palavra refere-se provavelmente à parte da sua família que estava também labutando pela morte de Jeremias. Mas então ele diz no versículo 2, Tu os plantaste. Deus, Tu os plantaste. Isso é uma coisa dramática de se falar na presença de Deus, né? Deus, o Senhor plantou esses caras. E eles estão criando raízes, e eles estão dando fruto. Eles estão criando raízes, significa que eles estão solidificados. Eles estão bem plantados, eles estão bem fortalecidos, e esses ímpios dão fruto, porque o Senhor está sempre no lábio dessa gente religiosa, mas longe dos seus corações. Então no versículo 3 existe uma breve nota de confiança: Tu porém me conheces, Senhor, Tu me vês a minha atitude. E então ele faz da parte B do verso 3 uma oração de imprecação, que também é muito comum nos Salmos, que é: Senhor, alinha todos eles, encaminha-os para a matança, coloca-os de cara com um fuzil, coloca-os no muro de execução, eu quero ver essa gente morta. É uma oração dramática, é uma oração pesada. Destina-os ao matadouro, reserva-os para o dia da matança. E então ele volta ao tema do lamento no versículo 4, lamentando sobre o fato de que a terra está de luto por causa do pecado de Judá e por causa da maldade daquele povo. Todos os habitantes da terra, incluindo os animais, estão sofrendo. E então ele diz: eles disseram, ele não verá o fim que o espera. Note que Jeremias está lidando com o que eu considero uma das coisas mais tóxicas que podem ocorrer na nossa jornada, que é o seguinte: se você passou por uma tragédia, então você sabe que eventos muito agudos e abruptos na nossa história, eles podem produzir um certo trauma. Sua vida está acontecendo normalmente e num dia tudo muda. Alguém morre, sua empresa quebra, alguma coisa acontece, você descobre a traição do seu cônjuge, alguma coisa acontece que simplesmente causa uma fratura momentânea na linha da história da sua vida. Existe um elemento agudo ali. Mas o que nós vamos descobrir é que com o tempo nós absorvemos essa informação.
Nós processamos esse luto e nós readequamos o nosso passo para continuar a jornada. Mas imagine o que é lidar com o que Jeremias estava lidando já há 10 anos, que era uma porção moderada de sofrimento, mas muito alongada no tempo. Mas muito alongada no tempo. Não é um evento, nem dois. Nós estamos falando de 10 anos de oposição. E agora, aquele desânimo já havia se infiltrado na alma do profeta, e ele estava ferido, ele estava machucado, ele estava inclusive desistente do seu ministério. E ele ora falando sobre isso com Deus. Eu usei essa ilustração hoje de manhã, eu quero usá-la de novo. Há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu comecei com uma dor na lombar. Uma dor chata, que me incomodava durante o dia, quando eu permanecia sentado na cadeira. E essa dor, ela foi aumentando, ela foi escalando aos poucos. Não era uma dor muito grande, aguda. Era uma dor que ficava sempre ali naquela região da lombar. E ela foi descendo e ela alcançou toda a minha perna direita. Então, fui ao médico. Na verdade, há vários médicos. Fiz vários exames. Fiz um exame que você deita assim numa mesa e dá um choque na sua perna e mede. Cara, eu fui submetido a todo tipo de coisa. Aquele troço lá que você entra naquele tubo, eu fiz aquilo umas 5 vezes. Aprendi a dormir dentro daquilo, é bem legal. É tipo um tempo para você, sabe? Ali ninguém te encontra, ninguém te alcança. Fiz vários desses exames, todos os médicos diziam, você não tem nada, volte para casa, isso é postural. Então em 2019, já uns 8 anos depois, essa dor, ela começou a aparecer nas minhas mãos também. Ambas as mãos, no cotovelo direito, no ombro direito. E aí eu comecei a achar esquisito, porque não tinha nada a ver com postura. Eu falei para minha esposa, nós fomos ao médico, fizemos novos exames. E de novo, minha esposa falou, olha, na época eu estava terminando meu doutorado. Provavelmente você está fazendo muito esforço mecânico, então espera um pouco, isso vai melhorar. Mas aí no começo de 2020 eu tive Covid. E eu tive um quadro bastante severo de Covid. A Covid me deixou com uma síndrome pós-Covid de cansaço, falta de memória, né? Eu comecei a colocar a culpa na Covid por várias coisas. Meu amor, você esqueceu de pagar essa conta. Ah, foi a Covid, né? Mas eu comecei assim a entrar num período em que aquela dor nas mãos, ela se tornou uma rigidez matinal. E ela apareceu nos pés também. E quando eu acordava de manhã, eu era como um robô velho enferrujado. Uma letargia, dor em todas as partes do corpo. E isso agravou-se muito. Quando eu mudei para São José, eu falei para minha esposa, olha, eu tenho alguma coisa, isso não é comum, isso não pode ser normal. Eu me sinto com mais 100 anos de manhã, eu levo 1 hora para me sentir razoavelmente normal. E nós fomos ao médico, a uma médica na verdade. Ela foi muito bem indicada, ela olhou os meus exames dos últimos 13 anos, e em 10 minutos ela falou assim, olha, eu já sei o que você tem. Eu já sei o que você tem. E eu tenho 2 boas notícias para você. Uma que o seu diagnóstico está aqui, está muito claro. Você não precisa mais se perguntar o que você tem, mas a segunda notícia ela não é boa porque você tem uma doença crônica, uma doença autoimune que vai estar com você ao longo de toda a sua vida. A sua velhice vai ser uma velhice bem difícil. Porque o seu corpo ele tem um processo em que ele reage contra ele mesmo. E o seu corpo inflama. Então, quando você está deitado, o seu corpo, a sua taxa inflamatória sobe. Então, quando você acorda, você se sente letárgico e você fica inchado. Eu falei, é isso mesmo. Falaram, você vai ter que cortar várias coisas na sua vida. Eu falei, é mesmo, o que eu vou ter que cortar? Açúcar. Eu falei, tá bom. Chocolate. Eu falei, tá bom. Churrasco. Eu falei, tá bom também. Vai cortar trabalho também, doutora? Ou só as coisas boas? Basicamente, 90% dessa lista eu não consigo cumprir absolutamente nada. E aí, então, nós fizemos um protocolo de anti-inflamatório durante alguns dias para que eu pudesse sair de uma crise na qual eu estava. E à medida que eu fui tomando o anti-inflamatório, eu fui acordando sem dor alguns dias. E eu fui percebendo uma coisa que não dava para perceber, que é o quanto conviver com dor todas as horas do dia estava me fazendo mal-humorado, estava me fazendo acabrunhado, estava me fazendo uma pessoa resmungona,
pessimista, reclamona e estressada e mal-humorada. Eu comecei a ter bom humor de novo. E aí eu pude fazer um deparo e uma comparação que é a seguinte: engraçado, né? Como é que uma coisa vai infiltrando-se na sua vida tão pouco a pouco que você não percebe, mas depois de alguns anos eu tinha me tornado o Mutley. Vocês se lembram do Mutley? Né? Minha esposa, bom dia, meu amor. Vamos viajar, meu amor. Meu amor, o que a gente vai comer hoje à noite aqui em casa? Sempre de mau humor, sempre com dor, sempre no limite da irritabilidade. E eu quero usar para comparar com você o seguinte: nós não percebemos o desânimo enquanto ele se infiltra na nossa vida. Nós não percebemos. Ele vai se infiltrando tão sorrateiramente, ele vai se sobrepondo, ele vai fazendo aquelas camadas. Existe um repositório tão longo no tempo que nós vamos desanimando, nós vamos perdendo o amor, nós vamos perdendo a paixão, nós vamos perdendo a esperança, e nós não percebemos. Só depois de alguns anos nós nos damos conta de que olhamos no espelho e vemos uma pessoa cinza ali. Vemos uma pessoa cinza, uma pessoa que não agradece por nada. Uma pessoa que não tem paixão por nada, porque esse depositório de desânimo, ele vai se tornando apatia, ele vai se tornando indiferença, ele vai se tornando depressão, ele vai se tornando uma série de coisas que não são boas. Essa é uma metáfora para esse cenário tóxico, uma quantidade moderada de sofrimento durante muito tempo tem o poder de intoxicar a nossa alma. É aquele casamento que não termina, mas também não melhora. É aquela rotina exaustiva que não te mata, mas te deixa sempre no limite das suas forças emocionais ou físicas. É aquela pressão financeira constante em que a gente não vem à falência, mas o dinheiro está sempre nos centavos daquela conta que a gente tem que fazer para chegar no final do mês. É o cuidado com o familiar doente e idoso naquela rotina absurda de consultas, medicações, vigilância, noite mal dormida. É a mãe que vive sobrecarregada, que trabalha, que cuida dos filhos, organiza a casa, apoia o marido, e ela não sucumbe, mas ela se arrasta ao longo desse caminho. É o profissional que vive na corda bamba do trabalho, não é demitido, não é promovido, está sempre sob suspeição. É a batalha ansiosa contra a ansiedade que nunca vai embora. É a pressão permanente por performance, todo mês uma nova meta, uma nova avaliação. É a sensação de ter responsabilidade demais. É o desgaste emocional de lidar com pessoas difíceis durante muito tempo. Meu chefe, ele não é tão ruim assim, a ponto de eu decidir matá-lo. Mas ele é chato a ponto de eu pensar na possibilidade de que ele morra. Esse medo de fracassar, que faz com que todo dia nós nos sintamos sob júdice. O perigo do desânimo é que o desânimo é o último estágio antes da desistência. Eu me lembro de ter utilizado essa frase num sermão há 15 anos atrás, e quando eu falei sobre essa frase, eu me vi nela. Eu estava pregando para um conjunto de líderes cristãos e eu disse para eles: muitos pastores não desistem do ministério, eles desistem no ministério. Você consegue ver? Muitas pessoas não desistem do casamento, elas desistem no casamento. Elas permanecem exatamente onde elas estão, mas dentro delas não há mais esperança, nem tentativa, não há oração, nem anseio. E então o desânimo fez o seu papel completo na nossa vida, de nos tornar pessoas sem esperança, que vão se movendo apenas por um senso de obrigação e de repetição mecânica do piloto automático. A grande questão é como nós podemos suportar um sofrimento alongado no tempo e ainda assim manter o coração profundamente esperançoso no Senhor. Jeremias se queixa, e você vai ver que em algumas confissões, não em todas, o profeta registra aquilo que Deus lhe respondeu no lugar de oração.
Esse é um desses lugares, porque existe uma mudança de voz poética. A voz do versículo 5 provavelmente é a voz de Deus respondendo ao profeta. E essa resposta de Deus, eu vou confessar para você, ela é desprazerosa. Ela é desagradável. Porque se eu estou colocando um problema diante de Deus, e eu estou orando sobre isso, eu gostaria de ouvir Deus falar numa sequência: meu filho amado, eu te ouvi, e eis que eu te atendo, eis que faço novas todas as coisas, e eu vou tirar isso de sobre você, e eu vou resolver o problema. Deus te abençoe, beijos, papai. Seria ótimo, né? Seria ótimo a gente receber uma resposta de Deus em que Ele diz: eu vou resolver o problema. Mas note para onde vai a resposta que Deus dá a Jeremias. Deus diz assim: Jeremias, Jeremias, se você está cansado de correr com os homens, então o que vai ser de você quando eu colocar você para correr com os cavalos? Porque é isso que eu vou fazer, Jeremias. Eu vou colocar você para correr com cavalos. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te levantei. Se você não está se sentindo seguro na sua cidadezinha do interior, Anatote, o que você vai fazer quando eu te colocar lá no epicentro da religião judaica, lá em Jerusalém, e colocar você para confrontar sacerdotes, falsos profetas, reis, governantes, porque eu levantei você para isso, Jeremias. A resposta de Deus, ela é condizente, ela é coerente, e ela é um eco de Jeremias capítulo 1, onde Deus diz assim: Jeremias, eis que eu te levanto como um muro, como uma torre de bronze, e você vai proclamar a palavra de Deus fielmente, contra governantes, contra sacerdotes, contra falsos profetas. Você vai falar com eles a respeito do pecado deles. Porque o pecado deles derrubou Jerusalém, você será usado para isso. E então lá no versículo 17, no final do chamado de Jeremias, Deus diz assim: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Deus está dizendo: Jeremias, isso já estava na conta. Isso já estava na conta. E eu quero te dizer mais, Jeremias, o jogo não começou ainda. Você está na beira do campo, aquecendo, batendo bola, o jogo não começou ainda, Jeremias. A perseguição ainda não veio, mas ela virá. A grande questão é que a resposta de Deus para o profeta, e a grande resposta de Deus para mim, para você, hoje à noite, nos lembra o fato de que muitas vezes nós cristãos ocidentais modernos, nós estamos absolutamente obcecados com a ideia de que Deus está interessado no nosso conforto. De que Deus está interessado em nos mimar de uma determinada maneira. E que Ele está interessado em nos colocar debaixo de uma redoma, onde os sofrimentos desse mundo, os problemas da nossa própria geração e as mazelas de um mundo pós-Éden não nos atingem. Mas isso é besteira. Isso não confere nem com o texto bíblico e nem com a nossa própria experiência pessoal. A grande verdade é que Deus está usando o sofrimento que nós achamos que é um obstáculo no caminho, Deus o preparou como sendo o caminho. Você acha que esse problema que você está enfrentando é um muro no seu caminho, mas se você olhar bem, é o próprio caminho. Deus está usando essas coisas para nos transformar numa semelhança com Cristo Jesus, para nos quebrantar numa humilde dependência, para nos fazer parecidos com Jesus e para nos levantar como um testemunho para a sua glória. Quando nós somos fiéis no meio do sofrimento, seja ele muito ou pouco, durante muito ou pouco tempo, não importa, Deus está nos levantando como um farol para luzir a glória de Deus por meio da nossa vida ali. Deus está dando um testemunho dele mesmo por meio da nossa vida. E portanto, isso que nós estamos vivendo, seja lá o que for, para você ou para mim, não é um impedimento no caminho, é o próprio caminho. Não é um obstáculo à nossa fé, é a própria edificação da nossa fé. Pense comigo. Como o Eugene Peterson comenta a vida de Jeremias, ele diz o seguinte:
Quando você olha para a vida de Jeremias, você verá duas coisas, e ambas são extremas. Ou você verá um grande fracasso, porque Jeremias, depois desses 10 anos em Anatote, ele profetizou mais 30 em Jerusalém, 40 anos de ministério. 40 anos de ministério sem nenhuma conversão, sem nenhum arrependimento, sem nenhum retorno ao Senhor. 40 anos sem nenhum tipo de fruto, sem nenhum tipo de resultado. Pense bem nisso, 40 anos, é uma vida inteira. Você pode pensar em Jeremias como um grande fracasso, mas você pode pensar em Jeremias como um grande sucesso, porque ele permaneceu fiel ao seu chamado e continuou pregando a vontade e a palavra de Deus durante 40 anos, independente dos resultados. E a grande questão é como é que Jeremias conseguiu tamanha resiliência. Ele conseguiu porque ele foi sofrendo, chorando, colocando sua dor na presença de Deus e sendo reerguido de novo, de novo e de novo. Em um artigo da Harvard Business Review sobre resiliência, o autor diz o seguinte: resiliência não é apenas a capacidade de não se abater, a resistência de não cair, mas é também a habilidade de se recuperar após um tombo. O tombo não destrói a resiliência, mas ele a solidifica. E nós vamos entender por que é que Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria passarem por várias tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A palavra perseverança nesse texto aqui é a mesma palavra que assoma em muitos outros textos do Novo Testamento, que é a palavra hupomone, que significa o seguinte: resistência, constância, perseverança, paciência, continuidade, a capacidade de esperar. A capacidade de esperar. Ou seja, perseverança é continuar avançando com uma resiliência interior. E essa é uma ideia desagradável. Essa é uma ideia desagradável. Se você colocasse hoje sua oração aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, olha esse problema. Senhor, tira esse problema da minha vida. Tira esse problema do meu caminho. Tira essa pedra, Senhor Jesus, da minha estrada. E Ele dissesse: não, essa pedra vai ficar aí. Porque essa pedra vai te dar a musculatura suficiente para você enfrentar a próxima pedra. O próximo obstáculo. Porque agora você está correndo com homens, mas eu vou levantar você para que você possa correr com cavalos. E você está seguro agora, mas eu vou te colocar em lugares de fato desafiadores. Daqui a um tempo, o jogo não começou ainda, nós estamos apenas batendo uma bola, nós estamos apenas no aquecimento. E esse é o tipo de resposta que eu não gostaria de ouvir. Porque assim como você, eu sou um ser basicamente orientado para o conforto. Mas não é assim que funciona. Se você está caminhando conosco na EP Aquários há um tempo, você já sabe. Nós não queremos colocar uma dosezinha de dipirona na sua boca no domingo e te mandar de volta para casa. Nós não queremos colocar um tabletezinho de Dorflex espiritual debaixo da sua língua para que você volte para casa amortecido com supostas promessas de prosperidade futura dentro da vontade de Deus. Não. Nós não fomos chamados para um fim tão medíocre assim. Nós não fomos chamados para uma coisa tão pequena. Nós não fomos chamados para uma coisa tão empobrecida de sentido. Nós fomos chamados para algo muito maior e para um alvo muito mais ousado. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus que levam adiante a glória do caráter de Deus. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Então eu quero dizer para você, independente do seu diagnóstico, glorifique a Deus. Independente do momento da sua empresa, glorifique a Deus. Independente do momento que você está vivendo no seu casamento ou na sua família, não importa. Não importa, seja resiliente, dê toda a glória a Deus. Busque, chore aos pés do Senhor se for preciso. Mas não permita que o desânimo consuma a sua alma e te torne uma espécie de zumbi espiritual. Não permita isso. Não permita isso.
Deus não promete tirar os problemas. Deus promete ser a força suficiente para que nós possamos enfrentá-los. Deus não prometeu nos tirar, nos livrar da cova dos leões. Deus nos livrará mesmo na cova dos leões. Deus não prometeu nos livrar da fornalha ardente. Ele vai nos livrar mesmo se estiver conosco na fornalha ardente. Deus não prometeu livrar Estevão das pedras. Deus prometeu glorificar o nome do seu filho, mesmo na ocasião da morte de Estevão. O sofrimento contínuo, quando é chorado aos pés de Jesus, não mata a nossa fé. Mas pelo contrário, a desenvolve. E se você não ouviu nada do que eu disse até aqui, eu quero que você ouça isso. Eu quero que você pare o gravador das vozes que estão na sua cabeça agora e eu quero que você ouça isso. O sofrimento ao longo do tempo, humanamente falando, deveria esmagar a nossa fé. Mas porque Deus está investindo em você, e porque Deus está trabalhando em você, você vai sair ainda mais forte depois de tudo isso. Você crê? Você crê? A musculatura que você não dispõe hoje, ela estará ali pela graça de Deus, depois de tudo isso. E depois de tudo isso, você vai descobrir que pode enfrentar muitas outras coisas, com alegria, com hombridade, com dignidade, levando adiante a boa mensagem de Cristo. Porque Deus está trabalhando em nós, não para que nós nos sentemos confortáveis, esperando a vinda da Jerusalém celestial, mas Deus está investindo em nós para que nós possamos enfrentar desafios ainda maiores para o avanço do reino de Deus. Jeremias trouxe uma mensagem impopular. Seus vizinhos, amigos, tramaram a sua morte. Mas eles não obtiveram êxito porque Deus havia prometido: eu vou cuidar de você, Jeremias, eu estarei com você. E lembre-se, ele foi preso, ele foi jogado na masmorra, ele foi torturado. Mas no final das contas, quando os babilônicos de fato invadiram Jerusalém, um oficial babilônico reconheceu Jeremias e disse: eu sei quem você é. Você é o profeta Jeremias. Eu vou cuidar de você, eu vou protegê-lo. Ninguém lhe fará mal, apenas fique perto de mim. Deus conservou a vida de Jeremias mesmo sob os eventos mais dramaticamente cruéis que aconteceram naquela cidade. Mas não foi assim com um outro profeta. Ele também tinha uma mensagem popular. Ele também atacou a religiosidade vazia do seu tempo. Ele também disse que Deus estava pronto a perdoar aqueles que se arrependessem. Mas esse profeta, ele não foi protegido. Porque o plano de Deus para Jesus de Nazaré era diferente. Deus colocou no caminho de Jesus uma morte excruciante na cruz, para que Jesus pudesse vencer na sua morte o mundo e os poderes opositores, e Ele pudesse nos garantir, com absoluta certeza: neste mundo vocês terão o que, igreja? Aflições. Mas tenham bom ânimo. Por que, igreja? Porque Jesus venceu o mundo. Nesse mundo nós teremos aflições. Eu não vejo a partícula talvez aqui. Você vê? Eu vejo Jesus dizendo frontalmente, numa conversa de gente adulta e crente: vocês terão aflições. Está na conta. Está na conta. Nesse mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Bom ânimo é justamente o contrário de quê? De desânimo. Não fique desanimado. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Existe uma música de Shane Shane que tem tocado muito na playlist lá de casa nos últimos meses. Essa música diz assim: eu estou lutando as minhas batalhas, mas você já as venceu todas. Eu estou lutando as minhas batalhas, mas você já as venceu todas.
Como você acordaria amanhã, na segunda-feira, se você soubesse que tudo com que você está lutando, e nós precisamos de fato lutar. O cristianismo não é um chamado à irresponsabilidade. Mas como seria o seu espírito se nós acordássemos amanhã sabendo que as lutas que nós estamos lutando, todas elas já têm um final determinado e um vencedor assinalado? Como seria o seu ânimo? Eu acho que você não acordaria com medo. Eu acho que você não acordaria ansioso. Você acordaria cheio de garra e de gana para lutar e vencer. Porque de fato, nós estamos lutando. Mas Deus, todas essas lutas já têm um final determinado. Elas todas já foram vencidas na cruz do Calvário. E é por isso que nós te damos glória, Jesus. Por isso que nós te elevamos o nome, nós te bendizemos e te glorificamos. Acima de todos o nome de Jesus. Acima de tudo o nome de Jesus. Aquele que venceu na cruz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus nos ajuda a ter perspectiva à medida em que nós enfrentamos as nossas lutas aqui. Nós temos vindo constantemente aos seus pés e temos dito: Deus, nós temos passado por uma grande luta. Mas Senhor, amanhã nos capacita para parar diante dos nossos opositores enfileirados e dizer: eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus que zela por mim. A tua palavra diz, Davi orando em espírito de exaltação: com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu enfrento um exército, com o meu Deus eu enfrento e derrubo um gigante. Em nome do Senhor dos exércitos eu venço. Senhor, nos permita ver a vitória da tua cruz num futuro que já está preparado para nós pela fé. Não importa, Senhor Jesus, o desenrolar dos fatos, se favoráveis ou não a nós agora, nessa pequena escala de tempo dos poucos anos que nós temos adiante. Existe uma eternidade marchando na nossa direção e ninguém pode parar o seu avanço. Existe uma cura, Senhor, que está vindo na nossa direção e ninguém pode parar o seu triunfo. Existe uma ressurreição preparada para os santos, ninguém pode mudar o fim da história. E o fim da história, Senhor Jesus, concorre ao nosso favor, por sua graça. Nós viveremos amanhã de novo com esperança. Nós lutaremos as nossas batalhas, sabendo que o Senhor já as venceu todas. Então nos dá bom ânimo, Senhor. Renova a nossa capacidade de alegrar com as boas coisas que estão à nossa volta. Senhor, não permita que nós fiquemos exageradamente focados naquilo que não vai bem, mas nos permita ser agradecidos pelas muitas bênçãos que estão aí, ao alcance das nossas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós queremos dizer mais uma vez, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos exatamente debaixo do teu olhar de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós oramos no teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.